Bom, estou aqui então acessando o portal do CTE, tá? Que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Então, o objetivo aqui desse portal é divulgar as informações sobre o CTE. Tá? Ela é coordenada aí também pelo ENCAT e desenvolvida em parceria com a Receita Federal do Brasil. Bom, nesse portal aqui, você vai encontrar a documentação relacionada ao CTE. Tá? A leitura dessa documentação ela é obrigatória. Então aqui você vai encontrar aqui nessa aba os documentos, né, no caso os manuais, tá? Aqui a versão mais recente, a versão 3.0 de setembro de 2016. Você vai encontrar também os esquemas XML, tá? Então da mesma forma que nós temos lá na NFE, aqui você deve fazer o download desses esquemas para que possam ser geradas então as classes, né, as classes de infra que serão utilizadas aí para poder gerar os arquivos XML, tá? E aqui também temos, no caso aqui em serviços, a relação dos serviços web, tá? Então você deve, aqui nesses web services, você vai conseguir baixar o WSDL, né? que é o arquivo que contém os serviços que são disponibilizados pelo web service e gerar também as respectivas classes de infra, ok? Bom, eu estou aqui com o projeto aberto. Essas classes de infra, elas já foram geradas, tá? Então aqui as classes do JAX-B já foram geradas aí a partir do esquema XML, dos arquivos XSD, utilizando o XJC, tá? Essas outras classes aqui, os WSDL, né, as classes que são utilizadas para consumir o web service, elas foram geradas aí utilizando o Axis 2, ok? Bom, então o que você deve, como é que você vai estudar aqui essa aplicação? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é baixar esses manuais, tá? Existem aqui também algumas notas técnicas, é importante também que você leia essas notas técnicas, tá? Inclusive aqui tem uma de 2017 que divulga alterações em esquema e também nas regras de validações da versão 3.0. Então, depois que você baixar e ler esse manual para que você compreenda o que é o projeto CTE, se você já estudou lá o projeto NFE, o projeto CTL vai ser... o projeto CTL é bem parecido com a NFE, tá? Mudando aí apenas alguns layouts relacionados aos arquivos XML. Então, temos aqui as versões dos layouts, temos aqui um histórico desse documento fiscal eletrônico, o conceito do CTE, uma descrição simplificada do modelo operacional, tá? Aqui o padrão de documento XML. Aqui tem o esquema XML do CTE, tá? No caso aqui a estrutura genérica e a estrutura específica do modal de transporte. O padrão de mensagens dos web services, tá? Então é importante que você leia todas essas informações, tá? Então, um dos itens que nós temos aqui no projeto, que foi desenvolvido no projeto, foi o envio do CTE. Tá? Vamos procurar aqui no manual. Vamos aqui na página 26. Aliás, aqui na página 34, tá? Que aqui fala sobre o Web Service CTE Recepção. Vamos lá na página 34. Ok, esse serviço ele é oferecido pelos portais da Secretaria de Fazenda, tá? E a forma de processamento é assíncrona. Aqui tem uma descrição de como funciona esse web service, e a função desse serviço é destinada à recepção de mensagens de lote do CTE, que no caso é o transporte de carga, tá? Então logo aqui abaixo você vai visualizar a estrutura XML da mensagem de entrada, né? Que é o XML que você deve gerar para enviar esse CTE, tá? Então aqui você tem a estrutura, né? O esquema desse XML, ele está definido lá nesse arquivo, env-cte versão, no caso aqui, a versão mais recente é 3.00, tá?
E esse esquema, como nós vimos, você vai baixar aqui do portal do CTE, tá? Então aqui, qual o layout? Primeiro é o env CTE, tá? Existe um atributo para esse elemento raiz, que é a versão, tem um elemento ID do lote e logo depois tem um conjunto de CTEs que serão transmitidos, tá? Então esse layout aqui, ele é bem parecido com o que nós vimos lá para o envio da NFE, tá? Então aqui, ó, nessa classe gera XML CTE, é realizado então um procedimento para gerar esse XML, tá? Então o que foi criado aqui inicialmente? Foi criado lá o env CTE e definidos os respectivos atributos, no caso a versão e o ID do lote, tá? Então voltando aqui no manual, os CTEs, nós temos aqui um outro, provavelmente aqui é um anexo, tá? Com o layout desse elemento, tá? Vamos analisar aqui os layouts. Aqui está, no anexo 1, na página 143. Vamos visualizar esse layout. Aqui tem as abreviações utilizadas nas colunas dos cabeçalhos, tá? Então, o que significa cada um desses itens aqui. Aqui tem na verdade, aqui é só um exemplo, tá? Ali as informações sobre as colunas. Aqui as informações sobre as regras de preenchimento dos campos. E aqui sim nós temos um diagrama simplificado, tá? Que no caso é uma parte genérica. Então o CTE ele tem uma parte genérica, né? Como nós vimos lá no vídeo do tour, o usuário ele vai definir uma modalidade. Então para todas as modalidades existe essa parte genérica e depois vai ter a parte específica de acordo com a modalidade que foi definida pelo usuário, tá? Então aqui tem um diagrama simplificado da parte genérica. Temos aqui também um diagrama simplificado do CTE-OS, tá? No caso esse diagrama aqui é apenas do CTE. O diagrama simplificado da modalidade rodoviário, tá? Temos a modalidade rodoviário também outros serviços. O diagrama do aéreo, o diagrama do aquaviário, e aqui o diagrama do ferroviário, tá? Temos também a do dutoviário e é possível também enviar um CTE multimodal, ok? Então aqui você vai encontrar a estrutura genérica do CTE, tá? Então aqui no inf CTE, como nós vimos já anteriormente, tá? Temos a versão e o ID desse atributo, tá? Logo depois nós temos aqui o IDE, dentro desse IDE nós temos aí os outros atributos, que é o código da UF do emitente, temos aqui o código numérico que vai compor a chave de acesso, o CFOP, natureza da operação e assim por diante, tá? Então você deve analisar, tá? Quais esses campos que devem ser incluídos lá no XML e para cada um desses campos você vai definir aqui o respectivo valor, tá? Da forma como foi feito aqui. Então temos aqui o env CTE, temos aí o inf CTE, depois do inf CTE nós temos aqui o IDE, no IDE nós temos aí a definição de cada um dos seus atributos, como o código da UF, aqui o código, esse CCT, ele é o código numérico, né, que compõe a chave de acesso, o CFOP, natureza da operação e assim por diante, tá? Então você vai analisando aqui no manual de orientação aqui do CTE e definindo os respectivos atributos, tá? Um item que deve ser observado é com relação a essa ocorrência, tá? Se aqui tiver 1 para 1, significa que esse atributo ele é obrigatório, tá? Se tiver aqui, por exemplo, 0 para 1, significa que esse item ele é opcional, ok? No caso aqui, podem ocorrer situações em que vai ter o 1 para n, tá? Significa que ele deve ter no mínimo 1 e no máximo, pode ser que seja definido um máximo ou ele deve ter, no caso 1 para n, ele deve ter no mínimo 1 e um ou vários registros, tá? No caso aqui de 0 para n, ele é um registro opcional ou ele pode ter vários registros, ok? Bom,
Então, é esse o procedimento que você deve realizar. E analisando aqui o manual, tá? E definindo os respectivos atributos, tá? Já foi feito aqui uma boa parte desse layout genérico, tá? Então aqui nós temos as informações do IDE, que é os dados principais. Logo depois nós temos as informações do emitente. Temos aqui também as informações do remetente, tá? As informações do destinatário. Aqui o endereço do destinatário, os valores, as informações do imposto, de acordo aí com o Código da Situação Tributária, definido as informações relacionadas ao imposto. Aqui nós temos as informações do CTE normal e substituto, as informações relacionadas à carga, tá, desse transporte, as informações dos documentos transportados pelo CTE, tá, no caso aqui são as NFS que são vinculadas a esse CTE, tá, e aqui as informações da modalidade, tá. Então aqui, no caso, foi implementado a modalidade rodoviário, ok? Então lá no manual nós temos aqui o layout dessa modalidade. Vamos procurar aqui. Nós temos bastante informação. Aqui é o CTE-OS, a estrutura genérica. E aqui está. Aqui temos o layout do rodoviário. Tá? Então no rodoviário nós temos aí o elemento raiz como o rodo, logo depois temos aqui o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, logo depois as ordens de coleta associados, né, que vai definir a série, o número da ordem, a data de emissão, o CNPJ, o código interno, a inscrição estadual, a sigla da UF e também o telefone. Tá? Então essas informações estão sendo definidas aqui e essa modalidade rodoviário vai ser inclusa então lá no CTE genérico, né, na estrutura genérica do CTE, ok? Logo depois de definir essas informações, é gerado então o arquivo XML e esse arquivo então é assinado, tá? Logo depois que realiza esse procedimento de assinatura, de geração e assinatura, é feita uma validação no XML, tá? Utiliza-se então o arquivo XSD para realizar esse procedimento, para identificar se o arquivo XML está de acordo com a especificação desse arquivo de esquema, ok? E o procedimento para envio, ele é praticamente o mesmo que foi definido lá na NFE, tá? Então temos aqui o CTE cabeçalho controller. Inicialmente temos aqui a definição de alguns valores padrões, né, como nós vimos lá no vídeo do tour. Alguns valores eles já são definidos por padrão, quando o usuário vai incluir um novo CTE. Tá? Então, essas informações já são definidas aqui. Temos aqui os métodos padrões, né, para incluir uma carga, para incluir um destinatário, para incluir as informações de nota fiscal, para definir os dados do CTE. Aqui temos também a geração do número do CTE, uma informação que nós temos aqui, um item que nós temos aqui é que o número do CTE, aqui no projeto, aqui no treinamento, foi utilizado o mesmo número da NFE, tá? Então essa informação aqui ela deve ser avaliada, tá? Provavelmente o CTE ele deve ter um número específico, tá? Então você deve analisar lá no banco de dados se existe uma tabela específica para que você possa controlar então os números dos CTEs que forem desenvolvidos, né? Que forem gerados, tá? Aqui também é gerada a chave de acesso, lá no manual de orientação lá do CTE, você também encontra a informação de como deve ser gerada, né, qual que é o formato
dessa chave de acesso. Aqui temos o método que vai configurar o CTE, definir aí o ambiente se será emitido um ambiente de produção ou de homologação. E aqui os métodos padrões para incluir ali no caso uma ordem de coleta da modalidade rodoviário. E aqui o método que vai enviar o CTE. Tá? Para enviar esse CTE está sendo buscados aqui também as configurações lá da NFE. Tá? Então nas configurações da NFE serão buscados aí os dados do certificado digital. Tá? Para poder emitir um CTE é necessário utilizar um certificado digital e aqui está sendo utilizado o certificado digital do tipo A1. Ok? Então aqui será chamado lá o método gera XML de envio, lá da classe gerar XML CTE, e logo depois é feita então a validação desse XML, tá? E logo depois é realizado o procedimento de envio para a Cefaz realizar o processamento, tá? Se esse XML, se esse CTE for autorizado, o que deve ser realizado? Deve ser salvo o arquivo XML, deve ser atualizado também as informações lá no banco de dados, caso necessário. No caso, atualizar, por exemplo, um status do CTE, se o mesmo está autorizado ou não, tá? E realizar os devidos procedimentos necessários após a autorização. Ok? Então aqui você pode utilizar como base a implementação que foi realizada na NFE. Tá? O procedimento ele é bem parecido aqui para o CTE. Ok? Um item interessante também é que quando você estiver realizando esse procedimento, tá, para que você possa, por exemplo, depois que você gera o XML, para que você possa validar as informações que estão nesse XML, você pode realizar esse procedimento aqui, gravar esse XML que foi gerado em um arquivo, tá? Define aí uma pasta para esse arquivo e depois você acessa aqui, no caso eu vou procurar aqui por Cefaz RS validar CTE. Aqui, aqui na Cefaz do Rio Grande do Sul tem um validador online do XML do CTE. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai retirar esse comentário aqui, tá? E no caso esse XML ele vai ser salvo dentro do arquivo que você definir aqui neste caminho. Tá? Logo depois você vai copiar o conteúdo desse XML e colar aqui neste validador. Tá? Logo depois vai clicar aqui no botão validar e o sistema ele vai mostrar a validação que foi realizada nesse XML. Tá? Esse processo aqui ele é interessante para quando você estiver aí desenvolvendo o CTE. Tá? Existe também um validador lá para NFE, que o procedimento também é o mesmo, tá? Isso aí facilita bastante durante o procedimento, tá? Por exemplo, aqui, quando o CTE for autorizado, você pode inicialmente salvar esse arquivo esse XML num arquivo temporário, por exemplo, e realizar e verificar a estrutura desse XML, para que você possa então salvar essas informações e também realizar algum ajuste caso esse XML que foi gerado ele não esteja de acordo aí com os padrões definidos lá no projeto do CTE, ok? Bom, então é isso. Então, esse é o procedimento que foi realizado aqui, o que foi desenvolvido aqui no módulo CTE.